Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 9, 35 ao 38, eu leio a Bíblia na linguagem de hoje. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino, curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu uma multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos, abandonados, como ovelhas sem pastor. E então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Queridos, multiplicar discípulos é a razão para cumprir a nossa missão. Como igreja, como discípulos, como servos de Jesus Cristo, nós só vamos cumprir a nossa missão dada pelo Senhor aqui nessa terra, se nós individualmente e como igreja, nós multiplicarmos discípulos. Eu ouso dizer que se nós passarmos por esse mundo, passarmos por essa vida e não produzirmos nenhum filho na fé, nenhuma alma para Jesus, se nós não multiplicar, nós vivemos em vão aqui nessa terra. Mesmo que a gente tenha sido salvo, regenerado, lavado pelo sangue de Jesus, mas a essência do nosso ser discípulo, ou o propósito principal pelo qual nós fomos salvos, nós vamos ter simplesmente ignorado isso. Vamos viver uma vida cristã sem de fato cumprir a principal missão que Deus tem nos dado, que é multiplicar discípulos. O texto que nós acabamos de ler, eu citei ele domingo passado, quando falava sobre a multiplicação da oração. Porque Jesus ele olha para uma realidade, a multidão era muito grande. Sempre, meus irmãos, aos olhos de Deus, a multidão vai ser grande. Sempre aos olhos de Deus, há muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Deus nunca vai olhar para nós, para a humanidade e dizer: já basta, já chega, não precisa mais, já está bom. Não, Jesus ele olha e ele aponta a multidão, e isso significa que aos olhos de Deus sempre há muito trabalho para ser feito. Mas o próprio Jesus, ele traz uma segunda verdade aqui. Quando ele olha para os homens, para os discípulos, ele traz uma constatação: os trabalhadores são poucos. Aos olhos de Deus, há muito trabalho a ser feito. Mas quando a gente olha para o homem, nós percebemos e constatamos: a mão de obra disponível, ela não é suficiente para dar conta de todo o trabalho que Deus quer realizar nessa terra. E então nós temos a solução para o problema. A multidão enorme, a escassez de mão de obra. Jesus ele traz uma solução. E esse mesmo conceito, ele se aplica para a oração, ele se aplica para a multiplicação de discípulos, ele se aplica para a compaixão e graça, para a plantação de igreja e para todas as outras esferas dessa campanha missionária. Nós não vamos resolver uma demanda dobrando a carga de trabalho. Eu disse isso domingo passado e digo hoje para os irmãos: nós não vamos resolver o problema de multiplicação de discípulos se uma pessoa, se duas pessoas, se 5 pessoas na igreja fizerem um esforço extraordinário e essas pessoas trabalharem muito mais e elas ganharem muitas pessoas para Jesus. Não é dessa maneira que nós vamos trazer a solução. Não é uma pessoa dobrando a carga de trabalho ou trabalhando mais que nós vamos resolver essa equação de uma multidão enorme frente a uma escassez de trabalhadores. A única forma de nós resolvermos isso, meus irmãos, é cada um de nós se tornar um multiplicador de discípulos. Então não adianta a igreja orar para que o pastor ganhe 10 pessoas para Jesus no ano. Não adianta nós orarmos para que cada líder de PGM ganhe 5 pessoas para Jesus durante um ano. Isso não vai resolver essa equação da multidão e da mão de obra escassa. A única maneira, aos meus olhos e à luz do texto, é aumentar o número de pessoas que multiplicam.
E é isso que Jesus fala, olha, ele diz assim, orem para que mais trabalhadores, verso 38, ao dono da plantação, que é o Senhor, para que ele mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Então, amados, nós vamos poder multiplicar discípulos a contento aos olhos de Deus, se cada um de nós se envolver, se cada um de nós colocar no coração esse desafio de ganhar uma pessoa para Jesus, de ganhar 2 pessoas para Jesus, de ganhar 3, 10, quantas pessoas sejam, mas nós não podemos passar em branco, meus irmãos. A expressão passar em branco ela é muito usada no futebol. Se um artilheiro ele passa em branco 5 jogos sem marcar um gol, ele vai para o banco de reservas. E nós não podemos, como discípulos, passar uma vida inteira, ano após ano, sem ganhar uma alma para Jesus. Nós corremos o risco de, no sentido figurativo, sermos colocados no banco pelo nosso Senhor. Por quê? Porque nós não estamos fazendo aquilo pelo qual nós devemos fazer, ou aquilo que nós devemos fazer. Se o artilheiro do futebol não marca gol, o técnico substitui por um outro que vai marcar gols. Nós não podemos correr o risco de que Deus nos coloque no banco de reserva, porque nós não estamos cumprindo a nossa missão. Multiplicar discípulos é a razão para cumprir a nossa missão. A igreja multiplicando discípulos, ela vai cumprir a missão dela como igreja, mas eu como discípulo preciso multiplicar também para que eu cumpra a minha missão individual. Você tem a sua missão individual como discípulo e nós juntos temos uma missão como igreja e corpo de Cristo. Nós precisamos começar essa noite tendo essa perspectiva, porque multiplicar, meus irmãos, é um desafio para nós. Multiplicar é um grande desafio, mas eu entendo que a gente pode multiplicar. Eu entendo que a gente vai multiplicar, porque multiplicando nós vamos crescer, e crescendo nós vamos aumentar o número. Aumentando o número nós vamos poder também aumentar junto com quantidade a maturidade espiritual, e dessa maneira nós vamos nos tornar uma igreja mais relevante. Não vou dizer nos tornar uma igreja relevante, porque eu acho que nós já somos uma igreja relevante. Mas nós podemos, meus irmãos, nos tornar mais relevantes ainda. Nós podemos fazer muito mais coisas. Nós podemos avançar em muitas outras direções. Nós podemos trabalhar em muitas outras frentes de ministério para nos tornar uma igreja mais relevante. Nós já estamos nos presídios fazendo capelania prisional, nós estamos na escola fazendo capelania escolar, nós ajudamos um centro de recuperação, nós temos um ministério de ação social que ajuda pessoas com cesta básica. Agora Deus tem nos abençoado com venezuelanos para a gente acolher. Meus irmãos, nós somos uma igreja pequena, mas eu acho que nós somos relevantes, amém? Agora, a questão é se nós vamos nos contentar com essa relevância ou se a gente vai avançar mais para sermos mais relevantes. E a única maneira de nós sermos mais relevantes é multiplicar discípulos, é aumentar o número de membros, é aumentar a nossa comunidade. Porque em vez de nós termos então 3, 4 pessoas no presídio, nós vamos ter 10 pessoas no presídio. Em lugar de nós termos, por enquanto, o pastor Hilton lá no colégio, nós vamos ter lá 15 pessoas ajudando ele no colégio. Em lugar de nós ajudarmos um centro de recuperação uma vez por semana, nós vamos poder abrir o nosso centro de recuperação. Então, irmãos, nós podemos avançar mais se nós nos multiplicarmos. Mas se nós não multiplicarmos, nós vamos continuar sendo relevantes, mas na medida em que nós estamos sendo. E queridos, quando você olha para a multidão, como Jesus olhou para essa multidão, Jesus vê para essas pessoas e ele caracteriza essas pessoas que ele compara com ovelhas que não têm pastor. E o desejo do coração de Jesus é: eu vou dar pastor para aquela multidão. Quando ele olha para as pessoas sem pastoreio, ele diz para os discípulos: olha, vocês vão ser os pastores dessa multidão. Capítulo 10, versículo 1 na sequência, ele chama os 12 e ele envia esses 12 para onde? Para cuidar daquela multidão, a qual ele olha, ele diagnostica e ele vê que aquelas pessoas estavam precisando muito de alguém que cuidasse da alma, do corpo, das emoções daquela multidão. Eu creio, meus irmãos, que nós vamos sim multiplicar e avançar para a glória de Deus.
Multiplicar é projeto de Deus para nós. Então nós não temos como fugir. Ou multiplicamos, ou multiplicamos. Porque não é algo nosso, é algo que Deus institui para nós como igreja. O texto aqui de Mateus, ele resume, meus irmãos, o ministério de Jesus. E se ele resume o ministério de Jesus, ele aponta para o nosso ministério. Por que ele resume o ministério de Jesus? 4 coisas, ações que Jesus fez. Primeiro, ele percorria os povoados. Olha o verso número 35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Jesus sempre foi um Jesus em movimento, amém? Jesus nunca esteve estático, Jesus nunca esteve parado, Jesus sempre estava em movimento em busca das pessoas. E se Jesus tinha um ministério em movimento, cabe a nós, meus irmãos, também estarmos em movimento, não podemos ficar parados. Segundo, a Bíblia diz que Jesus ensinava as pessoas. Nas sinagogas, anunciava as boas novas. Cabe a nós também ensinar as pessoas. Cabe a nós ministrar ao coração das pessoas a palavra de Deus. Cabe a nós discipular essas pessoas. Dizer que isso é errado, que aquilo é errado, que a pessoa tem que mudar de vida, que ela precisa se converter, que ela precisa ter uma vida de santidade. Isso é processo de ensino, meus irmãos. Nós temos pessoas e nós temos contato com pessoas que vêm de um mundo completamente equivocado em princípios, em moral, em ética e tudo mais. E essas pessoas vêm para a igreja, vêm para Jesus, e elas precisam então ser ensinadas, discipuladas. Terceira coisa que Jesus fazia, ele evangelizava. Nós precisamos evangelizar. E quarta coisa que Jesus fazia, ele curava. Esse é o ministério de Jesus, esse é o nosso ministério. Nós temos que multiplicar a partir desses 4 elementos. Precisamos levar a palavra de Deus ao coração daqueles que estão perdidos. Precisamos olhar para a multidão e ver essas pessoas. Não pessoas dignas ou não pessoas condenadas, não pessoas destinadas ao inferno e à condenação. Mas nós temos que olhar para as pessoas, meus irmãos, como pessoas dignas de poder receber a graça e a salvação e o perdão de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso olhar sobre a multidão é que vai determinar como nós vamos agir em favor dessa multidão. Se nós olhamos para a multidão e vemos pessoas que merecem o inferno, que têm que ir para o inferno, porque são pecadores, porque são pessoas ruins, porque são pessoas más, e por isso elas têm que ir para o inferno, nós não vamos nos relacionar com essas pessoas para levar a graça de Jesus a elas. Nós vamos querer que elas vão para o inferno. Mas se nós tivermos o olhar de Jesus e olharmos para essa multidão e podermos então ver ali pessoas que é tudo isso que eu falei anteriormente, mas que apesar de tudo isso, elas são dignas, elas merecem ouvir sobre a graça do Senhor. Elas merecem ter uma chance para mudar de vida. Elas merecem ouvir sobre o plano de salvação, para que elas se arrependam e mudem a sua jornada espiritual. A missão de Mateus 28, 18 a 20, é também uma missão simples. São 4 passos. Jesus dá uma grande comissão para os seus discípulos, Mateus capítulo 28. Os irmãos conhecem o texto de cor. 4 etapas muito simples da grande comissão. Vão, façam discípulos, batizem e ensinem. Nós às vezes achamos que é muito complicado fazer discípulos, mas é tão simples. Vai, faça discípulo, batize e ensine, e você vai multiplicar para a glória de Deus. Nós multiplicamos, meus irmãos, em parceria com Jesus. Você nunca vai estar sozinho. E quem disse isso foi o próprio Jesus em Mateus capítulo 28. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você nunca vai estar sozinho quando você estiver multiplicando para a glória de Jesus. A presença do Senhor vai ser com você. Ele vai estar do seu lado. Ele vai te ajudar. Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai te dar coragem e força para você testemunhar. Você nunca vai estar só. Você vai estar repleto da presença do Senhor Jesus. E quando você ora por essas pessoas, Deus abre o coração delas e elas são tocadas pela graça de Jesus. Por que eu creio que a gente pode multiplicar? Porque multiplicar é um princípio eterno. O multiplicar está em nós. O multiplicar faz parte da nossa característica. Como eu disse no começo, humanamente nós multiplicamos. Um homem e a mulher, eles se unem, eles se casam e eles multiplicam, eles têm filhos.
A natureza se multiplica. Está, meus irmãos, na natureza, em todas as coisas que Deus fez, a multiplicação. E isso também está na igreja, no corpo de Cristo, em nós como discípulos, a necessidade de se multiplicar. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve para esse jovem pastor chamado Timóteo. E ao escrever para Timóteo, Paulo o orienta. Capítulo 2, versos 1 e 2. Você, meu filho, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Você, meu filho, seja forte por meio da graça que é a nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Verso 2. Todos os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, entrega-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, pega o que eu te ensinei, ensina para outros homens, para que esses homens sejam capazes de ensinar a outros homens. E aqui então nós vemos a essência da multiplicação. Eu tenho que receber aquilo que Deus quer me dar. Paulo está dizendo para Timóteo: eu parto do pressuposto que você já recebeu, porque você é um discípulo de Jesus, você entregou a sua vida. Então, você recebeu. Agora o que você faz? Passa para uma outra pessoa. Faz um discípulo. Mas ensina esse discípulo a fazer outro discípulo. Porque dessa maneira, a sequência, a cadeia, a corrente jamais vai ter fim. Então, multiplicar discípulos é um princípio eterno, porque faz parte de nós, e nós temos que ensinar para uma pessoa, para que ela ensine outra pessoa, e essa pessoa para outra, e assim cada um vai fazendo para o seu semelhante. Eu recebi, eu transmiti, e para quem eu transmiti, eu digo, transmita para outra pessoa. Isso é, em essência, meus irmãos, a base da multiplicação. Eu quero citar para os irmãos algumas frases. Fazer discípulos é a nossa capacidade de abraçar a obra e a vida de Jesus e transferir para a vida das outras pessoas. À luz do texto do apóstolo Paulo, Timóteo, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas pessoas. É justamente a capacidade de abraçar a obra e a vida de Jesus. Em outras palavras, se eu não abracei a obra e a vida de Jesus, eu não tenho nada para transferir para outra pessoa. Nunca vou multiplicar, nunca vou fazer discípulo. Se eu não receber a graça de Jesus, eu nunca vou poder transmitir a graça para outras pessoas. Fazer discípulo é a nossa capacidade, de abraçar a obra e a vida de Jesus. E depois, na sequência, transferir a outras pessoas. É o que Paulo fala para Timóteo. Entregue-os, aqueles ensinamentos que você recebeu, aos cuidados de homens de confiança. Timóteo, passa para frente. E exorta esses homens que sejam capazes de ensinar a outros homens. E dessa maneira, o Evangelho, a salvação, a graça de Deus vai alcançar todas as pessoas. Fazer discípulos, meus irmãos, não é um ministério. Fazer discípulo não é uma opção. Fazer discípulo não é uma possibilidade. Fazer discípulo é o ministério da igreja. Fazer discípulo é a missão da igreja. Fazer discípulo é o principal. Então nós não podemos encarar o desafio de multiplicar discípulos como uma missão, como um ministério, como uma ênfase, uma necessidade da minha vida como cristão. Não é um, é o principal, é o essencial, é o fundamental. Porque se eu não fizer isso, como eu disse no começo, eu viverei uma vida inteira em vão, porque eu não fiz o que é o principal. Nós ensinamos aquilo que nós sabemos. Paulo diz para Timóteo, recebe. E nós vamos reproduzir aquilo que nós somos. Então, ensinar outras pessoas o que nós sabemos não é muito difícil de fazer. Transmitir conhecimento, transmitir instrução, transmitir informação, a gente até quer mais ou menos em fazer isso. Mas quando se trata de multiplicar discípulos, meus irmãos, não é simplesmente uma transferência de conhecimento, mas é transferência de vida. Vou repetir a frase para os irmãos.
Nós ensinamos o que nós sabemos, mas nós só reproduzimos aquilo que nós somos. Então, se eu não reproduzo o discípulo, eu preciso fazer uma autoavaliação. Eu sou discípulo, porque eu reproduzo aquilo que eu sou. Por isso, a autenticidade é nosso maior recurso apologético. O que é autenticidade? Caráter, vida. Você não precisa ir para um seminário, você não precisa fazer um curso de teologia, você não precisa estudar em algum lugar para que você possa fazer discípulo. Se você for um cristão autêntico, genuíno, verdadeiro, honesto, real, você tem toda a bagagem apologética para fazer discípulo. Porque você não vai reproduzir conhecimento intelectual e colocar na cabeça da pessoa. Você vai transmitir vida, vai transmitir quem você é, vai transmitir o que Jesus é na sua pessoa. E aí, meus irmãos, isso complica muito para nós, porque a gente gosta de transmitir conhecimento, mas muitas vezes a nossa vida não está em plena ordem para que a gente se reproduza na vida das outras pessoas. E mais, em se tratando de algumas pessoas, é até melhor que elas não se reproduzam, porque em lugar de uma pessoa ruim, vai ter duas pessoas ruins. Em lugar de um discípulo mais ou menos, vai ter dois discípulos mais ou menos. Então, em alguns contextos, e quem disse isso não foi eu ouvi isso numa pregação ontem à noite de um outro pastor, que tem algumas igrejas de alguns discípulos que é até melhor que não se reproduzam, porque só vai complicar mais ainda a situação. O que isso significa? Se a minha vida não estiver em santidade diante de Deus, eu vou reproduzir alguém igual a mim. Então é preciso estar na presença do Senhor. E aí vem uma outra citação que eu disse de manhã aos irmãos da EBD. Líderes estão cansados, tentando extrair frutos do Espírito Santo de pessoas que não são convertidas. Quem disse isso foi o pastor Neil Barreto. Os líderes estão cansados, esperando que a igreja produza frutos do Espírito. Esperando que a igreja produza demonstrações de uma vida espiritual. Mas ele fala que o cansaço e a frustração é porque a gente está querendo esperar algo de alguém que não pode oferecer. Se a pessoa não é convertida a Jesus, se a pessoa não nasceu de novo, ela jamais vai evidenciar frutos do Espírito. Jamais ela vai ter frutos do Espírito, porque o que gera o fruto é a presença do Espírito Santo na pessoa. E se ela não é convertida, ela jamais vai gerar esse fruto. É como você procurar fruto numa árvore que não é frutífera. Não tem condições de uma árvore que não é frutífera dar frutos, porque a essência dela está preparada para não fazer isso. E aí, meus irmãos, Deus ele não nos salvou para que isso fique só com a gente. Deus não morreu na cruz por você, Deus não te salvou para que você quebre essa corrente de salvação. Significa o quê? Eu preciso transmitir isso para outras pessoas. A salvação que eu recebi de Jesus, eu preciso levar isso para outras pessoas. Timóteo, o que você recebeu de mim, ensina para outras pessoas. Meu irmão, o que você recebeu de Jesus, agora você tem a responsabilidade de passar adiante. Querido, você foi salvo por Jesus, então agora você tem o dever de levar essa salvação a outras pessoas. Meus irmãos, tudo isso é para mostrar para você que multiplicar é um princípio eterno. E eu fecho esse ponto fazendo uma leitura histórica da Bíblia. Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Deus forma o homem e a mulher e diz: multiplique-se, enche a terra, espalhem, vão lá, se multipliquem. Mas esse homem e essa mulher, eles pecam. Aquela multiplicação original de Deus já está contaminada agora pelo pecado. Deus manda o dilúvio, termina com aquela geração, fica só Noé. Quando Noé sai da arca, depois do dilúvio, a primeira coisa que Deus fala para Noé, Gênesis capítulo 9, verso 1, Noé, multipliquem-se, enchem a terra, se espalhem. Capítulo 17, verso 2, Deus fala para Abraão, Abraão, multiplique-se, eu vou fazer de você uma grande nação, a sua semente vai se espalhar por todo o mundo. E nós chegamos em Jesus, Mateus capítulo 1, verso 1, Jesus ele é descendente de Abraão. Nós vemos que a multiplicação ela vem acontecendo ao longo da história, até chegarmos em Mateus capítulo 28, e agora Jesus diz, multipliquem, mas não mais no sentido humano, multipliquem discípulos, multipliquem pessoas. Mateus 28, a grande comissão, ide por todo mundo pregar o Evangelho.
Chegamos em Atos capítulo 2, Pentecostes, 3.000 convertidos, a igreja começa a se multiplicar. Atos capítulo 6, versículo 7, a igreja agora já chega a um número muito grande, e a partir desse texto não se pode numerar mais a quantidade de pessoas, mas o livro de Atos vai dizer que a igreja crescia, que a igreja multiplicava, que os discípulos aumentavam, que a palavra de Deus se espalhava, e assim nós vamos então entendendo que multiplicar discípulos faz parte de um princípio eterno que Deus tem para nós, como cristãos e como igreja. Vamos avançar um pouquinho mais, volta para o texto de Mateus capítulo 9. Por que a gente tem que multiplicar discípulos, meus irmãos? Porque nós fomos chamados, e guarda isso no seu coração, você foi chamado para ser enviado. Você foi chamado por Deus, você foi salvo por Deus. Você foi remido pelo sangue de Cristo para você ser enviado às pessoas que estão perdidas. Deus nos chama para nos enviar. Verso 28 de Mateus capítulo 9. Peçam aos trabalhadores, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Capítulo 10, verso 1. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos. Verso número 5 de Mateus capítulo 10. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: vão a lugares, preguem o evangelho. Esses mesmos homens que Jesus agora está mandando são aqueles homens que ele aponta a multidão, no capítulo 9, e são os mesmos homens que anteriormente ele escolhe, ele chama para ser os seus discípulos. Então, amados, Jesus ele chama os 12, os discípulos, ele aponta para onde eles têm que ir, olham a multidão, e agora ele diz: vão para essa multidão. Multiplicar é entender que a gente é chamado para ser enviado. Nós não somos chamados para ficar sentados no banco da igreja. Nós não somos chamados para fazer números num hall de membros. Nós não somos chamados para ser mais um dentro de uma comunidade local, meus irmãos. Nós somos chamados para algo muito maior. Quero destacar duas observações interessantes aqui. Primeira, capítulo 9, verso 38. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores. A minha tradução tem essa palavra mande. Talvez na sua Bíblia tenha uma outra tradução. Mas essa palavra mande, ela vem de uma palavra grega, ekbalo. Significa expulsar, expelir, mandar sair. Por que isso é significativo no texto? Porque dá uma impressão de que aqueles discípulos não estavam querendo ir. Mas aí Jesus diz: olha, vocês têm que ir. Ou vocês vão por bem, ou vocês vão por mal. É basicamente essa a ideia. Ekbalo significa expulsar, forçar a sair, mandar, obrigar a ir. E é essa a ideia que Jesus está dizendo aqui para os discípulos: olha, peça ao dono da plantação que force os trabalhadores a ir para fazer a colheita. A impressão que dá é que eles estavam tímidos, acanhados, com medo, acomodados, relaxados. Mas Deus diz: não foi para isso que eu chamei vocês. Chamei vocês para vocês irem. Então, vão, saiam para cumprir o seu ministério. Mas, amados, os trabalhadores estão muito ocupados para sair. Os trabalhadores estão muito cansados para sair. Esses trabalhadores têm tantas atividades, eles têm tantos compromissos, eles têm tantas agendas, que eles estão simplesmente indispostos a sair. Não porque lá no fundo do coração deles eles estejam decidindo deliberadamente a não sair. É porque lhes falta tempo para que eles saiam. E infelizmente muitas igrejas e muitas comunidades e muitas pessoas acabam se atarefando tanto com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, que não sobra tempo para fazer o principal. Graças a Deus que a gente conseguiu enxugar muito a nossa agenda, nossa dinâmica de igreja. Mas, irmãos, o que mais a gente ouve pastores e outras pessoas falando é justamente disso.
de uma igreja que sufoca os membros, uma igreja que exige muito dos membros, para cumprir coisas para dentro da igreja, dentro das quatro paredes, para atender ministérios, e falta tempo para essas pessoas fazerem o principal. E quem disse isso foi uma jovem do Rio de Janeiro, que estava no Congresso Multiplique, numa roda de conversa. Ela era líder do Ministério Infantil, e ela dizendo assim: olha, a gente tem atividade a semana inteira. As crianças têm compromisso na igreja quase todos os dias. É coral da criança, é coreografia da criança, é isso das crianças. Então, as crianças, os pais têm que trazer elas quase todos os dias da semana na igreja, no templo. E a leitura daquela jovem líder foi justamente essa: como que a gente vai multiplicar se a gente não tem tempo disponível para fazer isso? Meus irmãos, nós temos que priorizar o que é principal no nosso ministério. Forçar a sair. O Senhor vai nos forçar a sair do comodismo, do conforto, da lentidão, e tudo aquilo que está prendendo você a não ir fazer discípulos. Mas lá em Mateus capítulo 10, no verso 5, veja Mateus 10, 5. Jesus enviou os 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem. Essa palavra enviar, ela já é uma palavra diferente. Já é a palavra do grego, a palavra apostoléu. Ordenar ir para algum lugar, mandar, despedir. A leitura que eu faço dessas duas passagens, meus irmãos, é: ou você vai, ou você vai. Ou você sai, ou você sai, por bem ou por mal. Ou a gente faz discípulos, ou a gente faz discípulos. Nós não temos escolha. Ele nos envia, Ele nos manda, Ele nos força a sair e levar a palavra de Deus. A base, o exemplo é Jesus. Ele começa com 12. A Bíblia fala que chega a 70 em Lucas capítulo 10. Lá em Atos nós vemos 120. Depois a Bíblia fala que ele foi visto por 500. Atos 2, 3.000. E Jesus então multiplica discípulos. Não queremos uma igreja de membros, mas uma igreja de discípulos. Qual a diferença, pastor, de membro e discípulo? Qual a diferença de membro e de discípulo? A diferença é que o membro, ele é só um membro. O discípulo, ele multiplica. O membro, ele vem para o culto, ele dá o dízimo, ele dá um bom testemunho, mas ele só faz isso. Não dá dor de cabeça para o pastor, é um membro. Mas o discípulo é tudo isso e mais. Ele multiplica. Ele ganha alma para Jesus. Ele leva pessoas para Cristo. Então essa é a diferença de membro e de discípulo. Se você perguntasse para mim qual que eu preferia estar aqui na igreja, sem sombra de dúvida, 100% de discípulos. Amém? Então se você é apenas um discípulo, meu irmão, peça para Deus tornar você. Se você é só um membro, peça para Ele tornar você um discípulo. Qual a diferença entre adição de discípulos e multiplicação de discípulos? Adição 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 1 é igual a 4, 4 mais 1 é igual a 5. Qual que é a lógica nessa perspectiva? Só uma pessoa se multiplica. E aí o crescimento vai ser muito lento. Por isso que a ideia principal é multiplicação. 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. 4 mais 4 igual a 8. 8 mais 8 igual a 16. 16 mais 16, 32. Multiplicação. Todos se multiplicam. Eu fiz uma conta, irmãos, só para trazer para você uma informação. Na lógica da multiplicação, em 5 anos, uma pessoa, começando com uma pessoa, guarda uma pessoa que começa sozinha e durante um ano ela ganha 1. Depois no ano seguinte, cada um ganha 2, 4 e assim por diante. Em 5 anos, a igreja vai ter 64 membros. 60 membros, sendo mais redondo. 64 membros, em 5 anos. É pouco, não é? Mas se continuar nessa mesma lógica, em 10 anos, serão 1.024 membros. Se continuar nessa lógica, em 15 anos, serão 32.768 membros. Se continuar nessa lógica, a nossa igreja do Morumbi, que vai completar 30 anos no ano que vem, deveria ter 65 mil membros. Em quantos anos? Em 15 anos. Ou em 30 anos. Nós temos, irmãos, que multiplicar. Amém? A saída é multiplicar. Mateus 9,37, para a gente finalizar. Então disse aos discípulos: a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Deus nos chama para agir. Deus nos chama para trabalhar. Deus nos chama para botar a mão na massa. Deus nos chama para se envolver. Meus irmãos, Deus nos chama para a gente só observar aquilo que Ele está fazendo. Jesus compara essas pessoas com um rebanho sem pastor. Ele diz que a colheita era grande, havia muito trabalho, mas eram poucos os trabalhadores. A multiplicação começa em Atos capítulo 2, 3.000. Parte e fica em Jerusalém. Isso aqui é muito importante a gente ter essa percepção, queridos. Atos capítulo 2, festa do Pentecostes. Vem gente do mundo inteiro para celebrar a festa. O Espírito Santo baixa nos discípulos naquele dia. Eles começam a pregar, cada um pregando, e as pessoas ouvem na sua língua. E Pedro depois faz o apelo e 3.000 se convertem. Mas eu acho que não foram só 3.000 que se converteram. Muitas outras pessoas se convertem naquele dia. E aí, irmãos, que é um ponto importante. Parte dos convertidos ficaram em Jerusalém. Mas grande parte daqueles convertidos voltaram para as suas cidades. Eles voltaram para os seus lugares de origem. E esses que agora voltam para as suas casas, eles voltam fazendo o quê? Compartilhando, multiplicando, falando de Jesus. Então aquele movimento que começa no capítulo 2, ele começa a se expandir de uma maneira sobrenatural, porque aquelas pessoas começam, elas agora, a compartilhar de Jesus, e não somente para os judeus, agora eles começam a falar para os gentios, e o evangelho cresce, tanto que a gente lendo Atos, a gente vai ver que haviam comunidades cristãs em lugares que Paulo não chegou, que Silas não chegou, que Barnabé não chegou, lugares onde haviam igrejas sem ser fundadas por Paulo ou qualquer outro missionário que Atos registra. Por que essas igrejas? Da onde veio essas igrejas? Desses irmãos que voltaram do Pentecostes e espalharam o evangelho por todos os lugares. E aqui está o segredo do processo. Cada um daqueles discípulos se multiplicou. Cada um deles levou o evangelho. Eles não esperaram que só os apóstolos de Jerusalém saíssem pregando. Cada um foi fazendo isso, porque era a sua responsabilidade. Ou seja, eles entenderam que eles deveriam ser discípulos para depois poder produzir discípulos. Eu não posso reproduzir aquilo que eu não sou. Jesus divide e Ele envia. Ele chama os seus 12 discípulos, manda eles de 2 em 2. Aqueles 6 grupos de 2 fazem um trabalho missionário. E depois, lá em Lucas capítulo 10, Jesus manda um grupo de 70. E eu fui fazer conta de novo. Eram 12, ele dividiu em duplas, então deu duplas de 6. Depois ele manda 70. Isso significa que cada dupla ganhou 10 pessoas. Já pensou que bênção, meus irmãos? Cada um de nós, vamos fazer dupla de 2 e a gente ganhar 10, a gente vai poder multiplicar e espalhar a glória de Deus por toda a nossa cidade. Amém? Fica de pé. Se coloca diante do Senhor. Multiplicar discípulos é a razão para a gente cumprir a nossa missão. Se você quer cumprir a sua missão, você precisa multiplicar discípulos. Se eu quero cumprir a minha missão, eu preciso multiplicar discípulos. Sem multiplicar discípulos, meus irmãos, a gente não vai cumprir o nosso chamado. Se a nossa razão de viver é multiplicar discípulos, nós vamos agradar ao nosso Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça, fale com Deus agora. Você tem transmitido vida para as pessoas ou só pensamentos? Ou só ensinos? Ou só conceitos? Multiplicar é transmitir vida, não apenas transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento sem transmitir vida é uma forma de proselitismo. E Jesus não nos chama a fazer proselitismo. Ele nos chama a fazer discípulos, a multiplicar. Multiplicar não é para a nossa satisfação. Multiplicar não é para o meu ego. Multiplicar não é para mim bater no peito e dizer eu multipliquei, eu ganhei tantas pessoas para Jesus, eu sou melhor do que os outros. Não. Multiplicar não é uma opção. Multiplicar é uma visão de Deus para a igreja, para a glória dele. Se nós nos multiplicamos, nós estamos obedecendo a Deus, estamos glorificando a Deus. E vamos chegar diante do Senhor e Ele vai dizer, muito bem, servo.
Você não fez mais do que a sua obrigação. Porque Ele nos chama para fazer a sua obra. Jesus, Ele nos expulsa, no sentido da palavra ekbalo. Ele nos envia para o mundo, para atacar as portas do inferno. Mateus capítulo 16, verso 18. Eis que eu digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A ideia desse texto é que a igreja sai para trazer as almas que estão cativas no inferno. E quando a igreja chega lá, ela derruba as portas para saquear de lá as almas. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Temos a certeza da vitória. Quando nós lemos a grande comissão, Mateus capítulo 28, dos 4 verbos que tem no texto, apenas um é imperativo, é uma ordem. E a ordem não é o id. A ordem é fazer discípulos. No nome de Jesus, Pai, nesta noite como igreja, nós queremos nos colocar à Tua disposição, Pai. Nos motiva, Senhor, a fazermos discípulos, a multiplicar discípulos. Nos ajuda, Pai, a transmitir vida. Nos ajuda, Pai, a poder trazer pessoas para a Tua presença. Deus nos deu o privilégio, nos ajuda a ter o privilégio, nos dá a grande alegria de poder ver uma alma sendo resgatada. Ver uma pessoa sendo, ó Pai, convertida por Jesus. Pai, nos dê a alegria de poder gerar espiritualmente um filho e poder dizer que Ele é o meu filho na fé. Pai, muitas pessoas ainda não experimentaram esta alegria. Não permita, Senhor, que elas morram sem experimentar esta alegria de poder levar uma alma para Jesus Cristo. Visita-nos, Pai, em nome do Senhor nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus.